Pai do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Atos, capítulo 27, verso 18. Diz assim: E andava nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugindo-nos toda a esperança de nos salvar. E havendo já que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitaram estes incômodos e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, para não se perder, e não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos naveguem contigo, porquanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim e como foi dito. Amém? Esta palavra que Paulo escreveu foi quando ele estava dentro do navio e Paulo já estava cativo. Paulo estava indo para a Itália num navio. Então, dentro deste navio, Paulo estava com muitos presos, homens perigosos. E ali, por muitos dias, eles estavam no mar, cerca de 2 meses, 3 meses dentro do mar. E os homens perderam a esperança, e não havendo nem vontade de se alimentar dentro do barco. E ali apareceu o anjo do Senhor a Paulo, dizendo: Paulo, não tenhas medo. Vai acontecer um naufrágio e o barco vai se espatifar. Não vai sobrar nada do barco. Mas estes homens que estão com você, nenhum deles morrerá. Esta foi a palavra que Paulo trouxe ali naquele barco para aqueles homens que já estavam ali perdendo a esperança. E ali os homens estavam tristes, sem esperança dentro daquele barco e sem vontade de comer. E antes do amanhecer, Paulo levanta no meio e diz para aqueles homens: Homens, se alimentem, comam, porque vai acontecer um naufrágio. Vai acontecer que o barco vai se partir, porém nenhum de vocês vão morrer. Fique tranquilo, porque o anjo do Senhor
da parte de Deus, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, o Deus a quem eu pertenço, nos dará o livramento, nos trará a proteção. Agora levantem, se alimentem e tenham bom ânimo, porque o próprio Deus já nos deu a vitória. Porque é da vontade de Deus que eu me apresente a César lá na Itália, em Roma. Os homens então ficou sem entender e começaram então a temer as coisas que vieram a acontecer. Como dito e feito, os homens se levantaram, se alimentaram e já estavam esperando que isso viesse a acontecer em uma das costas de uma ilha. Então isso veio a acontecer e o navio, o barco que eles estavam, veio a naufragar, se espatifou no mar. E a palavra do Senhor foi com eles, porque o anjo já tinha advertido Paulo naquela madrugada. Os homens então, chegando numa ilha, eles se admiraram dizendo que adoraria o Deus de Paulo, estaria com Paulo, porque lhe foi avisado. Esta é a diferença de quem serve e quem não serve, de quem tem Deus e quem não tem Deus. Não basta falar que tem Deus, o que importa é o resultado. São as coisas que acontecem, são ditas e são cumpridas. São palavras que são ditas e são cumpridas. Ali aqueles homens começaram a temer, porque eram homens muito, a Bíblia diz que eram muito perigosos. Eram presos de alta periculosidade. E estava ali com um centurião, com guardas, e eles estavam indo para ser preso, ou ser condenado, ou ir na presença de César. Então, esta palavra para nós é quem é e quem faz a diferença. Se nós estamos fazendo a diferença, como Paulo fez ali, naquele barco, os homens olhavam para Paulo e não davam nada. Ali Paulo, naquele navio, naquela embarcação, o anjo do Senhor deu o livramento a todos por causa de Paulo. Por causa de Paulo que estava ali. Por causa de você, nenhum vai submergir, nenhum vai perecer. Então essa é a diferença de quem está carregando a presença de Deus, de quem está com Cristo, de quem está com Deus. Esta é a diferença. E quando alguém está ali realmente com Deus, nenhuma das vidas se perde, nenhuma das almas daqueles homens padece. E não foi apenas ali. Chegam na ilha, ali eles acham que a ilha está contaminada, está amaldiçoada, e também nenhum deles padecem. Então o nome do Senhor é glorificado. Que nós venhamos carregar este Deus que é poderoso, que é vivo, que é eficaz na nossa vida. Aonde nós chegarmos, onde vidas, almas estão sedentas, tão desacreditada, possa ver, acreditar com as obras que o próprio Deus possa fazer por nós e na nossa vida, e o nome dele ser glorificado. Como foi com estes homens que estavam sem chance, sem opções. No meio do mar não tem opção. É ficar num barco e esperar que ele chegue no lugar certo. Mas o próprio anjo já adverte que iria acontecer, que iria ter
esse naufrágio, mas nenhuma das almas iria padecer. Que nós possamos crer no Senhor, aonde nós colocar a planta do nosso pé, ser abençoado, ser próspero, ser digno, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo livramento, te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem dado o livramento, a cura, a proteção, tem dado a vida, tem dado a paz sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Se conosco, se com a nossa família, os nossos familiares. Continua abrindo as portas, continua curando, continua restaurando, continua trazendo vida, abrindo os olhos para a certeza da salvação. E todos aqueles que olham para nós, veja o Senhor operar, veja o livramento do Senhor agir. Que nós possamos dar fruto e fruto de justiça, para que o nome do Senhor venha ser glorificado nos céus e na terra. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso mês. Continua, Senhor, dando a vitória, fazendo o teu povo vencer a cada dia. E desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.